A Revolução Industrial Tardia e o Modernismo. O modernismo não nasceu em pranchetas isoladas, ele foi o filho legítimo da Revolução Industrial. No Brasil, essa industrialização chegou tarde, mas com pressa. O aço, o vidro e o concreto armado deixaram de ser apenas materiais para se tornarem a linguagem de uma nova era. O modernismo foi a resposta estética para a era das máquinas. Se a vida estava se tornando industrial, a arquitetura precisava ser funcional, rápida de construir e despida de ornamentos do passado. A falta de infraestrutura e necessidade do novo visual. Enquanto as antigas capitais litorâneas sufocavam em um crescimento desordenado e infraestrutura colonial, o interior do Brasil era um imenso vazio demográfico. O modernismo surgiu não apenas como um estilo, mas como uma ferramenta de ordem contra o caos. Planejar do zero era a chance de evitar os erros das metrópoles congestionadas, trocando becos escuros por luz, ventilação e eficiência urbana. A história de Brasília, o sonho do interior visual. A interiorização da capital era uma promessa constitucional de décadas, mas faltava um impulso político. Juscelino Kubitschek transformou o plano de metas em realidade sobre o lema 50 anos em 5. Brasília não seria apenas uma cidade, seria um motor de integração nacional, deslocando o eixo do poder do mar para o coração do país. Era o nascimento da capital da esperança, em meio ao barro e ao isolamento. O concurso e os criadores, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Em 1957, o concurso para o plano piloto escolheu a simplicidade genial de Lúcio Costa. Seu projeto partia de um gesto primário, 2 linhas que se cruzam, como um sinal de posse. Enquanto Lúcio definia a estratégia, o traço urbano e a circulação, Oscar Niemeyer dava a poesia. Com o uso revolucionário do concreto armado, Niemeyer substituiu a rigidez da linha reta pela sensualidade das curvas, transformando prédios públicos em estruturas habitáveis. Brasília como exemplar da Carta de Atenas. Brasília é o laboratório supremo da Carta de Atenas. O urbanismo aqui é cirúrgico. A cidade é dividida por funções vitais: habitar nas superquadras autossuficientes, trabalhar nos setores administrativos, recrear nas áreas verdes onipresentes e circular através de eixos rodoviários sem semáforos. É a aplicação radical do zoneamento funcional, uma cidade onde cada espaço tem um propósito específico, desenhada para o fluxo livre de automóveis e a dignidade da luz solar para todos. A Carta de Atenas, resultante do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em 1933, foi o verdadeiro DNA intelectual de Brasília. Sem ela, a capital brasileira, como a conhecemos, com seus setores definidos e amplos espaços abertos, simplesmente não existiria. Antes da Carta de Atenas, as cidades cresciam de forma orgânica e muitas vezes caótica. O documento propôs que o urbanismo deveria ser uma disciplina rigorosa. Lúcio Costa aplicou isso ao criar o plano piloto, onde a cidade não é apenas um amontoado de rua, mas um organismo planejado para funcionar com a máxima eficiência. A maior contribuição da Carta para Brasília foi o zoneamento funcional. O manifesto defendia que a cidade deveria ser dividida em 4 funções básicas, que foram aplicadas rigorosamente por Lúcio Costa. A primeira delas foi o habitar, a criação das superquadras. Diferente das cidades tradicionais, onde os prédios dão para as ruas, caos e barulho, em Brasília as quadras são cercadas por cinturões verdes, garantindo silêncio, ventilação e luz solar, exigências fundamentais da Carta. Segundo, trabalhar, concentração das atividades administrativas e comerciais em setores específicos, por exemplo, a esplanada dos ministérios, setores comerciais e bancários, evitando que o fluxo de trabalho atrapalhasse as zonas residenciais. Terceira, recrear. A Carta exigia que o solo urbano fosse permeável e verde. Brasília é uma das cidades com maior índice de área verde por habitante, com os prédios sobre pelotis, colunas, permitindo que as pessoas caminhem livremente por baixo das construções. E quarto, seria o circular, a separação de fluxos. A Carta de Atenas previa que o automóvel seria o transporte do futuro. Brasília foi desenhada com eixos de velocidade, eliminando cruzamentos e semáforos tradicionais, as famosas tesourinhas, separando o carro dos pedestres. Outro ponto era a higiene e a estética do vazio. A Carta de Atenas era uma reação direta às cidades industriais insalubres, escuras e superlotadas.
Brasília adotou o conceito de cidade-parque. A densidade controlada, nada de prédios colados um no outro, isolação, os blocos das superquadras possuem orientação específica para que todos os apartamentos recebam luz solar. O chão livre, ao colocar os edifícios sobre pelotis, Lúcio Costa seguiu a recomendação de que o solo deveria ser de uso comum e público, não privatizado por muros. E quarto, o caráter monumental. Embora a carta focasse muito na funcionalidade, ela também falava sobre a importância do centro cívico. Em Brasília, isso se manifestou de escala monumental do eixo monumental. A cidade foi projetada para que o cidadão sentisse a grandeza do Estado e da República, unindo a funcionalidade moderna de Le Corbusier à praticidade das curvas de Oscar Niemeyer. Erguida em 1000 dias no coração do Cerrado, Brasília permanece como o maior monumento à confiança no progresso. Pode ser criticada por sua escala monumental ou pelo excesso de rodoviarismo, mas é inegável. Ela é o testemunho de um tempo em que o Brasil ousou desenhar, no chão e no concreto, o seu próprio futuro.